prazer muito grande para nós, daqui de Teoflotone, podermos participar das comemorações dos 300 anos da província de Minas Gerais, comemorados nesse ano de 2020. E a nossa participação é para falarmos sobre genealogia. E nós vamos então definir, de acordo com o que nós já lemos, pesquisamos para nós, o que é genealogia. Genealogia é o estudo, é uma parte da história que estuda as gerações, a formação das famílias. E aí essa formação também é para designar uma linhagem real, por exemplo, ou então também até no estudo de doenças transmissíveis ou doenças genéticas, que a gente, dentro da família, é mais fácil encontrar um doador de órgãos, por exemplo. O assunto genealogia, ele já é tratado há muito tempo. Na Bíblia Sagrada, aqui nós temos no livro de Crônicas. No livro de Crônicas, já tem aqui do capítulo 1 e vai por aqui afora, um grande trecho da Bíblia falando de genealogia. E então, não só aqui em Crônicas, mas desde Gênesis, do capítulo 5 de Gênesis, já fala da descendência de Adão até Noé. E aqui em Crônicas fala, Esdras, por exemplo, foi um personagem que viveu entre 465 a 424, no período do rei Artaxerxes, que levou cativo o pessoal de Israel para a Babilônia. E então Esdras também cita uma grande parte de famílias, nomes de famílias que ele levou para o exílio. Lá em Mateus também cita a genealogia de Jesus e que vai de José até Adão. Lucas também cita a genealogia de Jesus. Aí para explicar que Jesus passa pela linhagem real, sendo descendente de Davi e sendo descendente de Adão, então tendo também a linhagem humana. E para explicar por que então a existência desse livro, por que a gente trabalhar esse assunto, a gente precisa contar um pouco da história. A história de Teoflotone, a gente tem aqui um personagem, o Teófilo Benedito Otoni, que foi uma pessoa importantíssima nessa história. Ele morava na cidade de Cerro, mais ou menos no meio de Minas Gerais. E lá no Cerro eles desenvolviam muito a cata de ouro, de pedras preciosas, de diamantes, e isso foi escasseando, e a família dele viu que era preciso tomar um outro rumo na vida, e então eles foram, ele e os irmãos, para o Rio de Janeiro, passando por Sabará, Ouro Preto, Mariana, indo até o Rio de Janeiro para estudar. E nessas idas, que demoravam uns 30 dias a cavalo, em mulas, então o Teófilo Benedito resolveu que, passando pelo caminho dos mineiros, que passava dentro de Petrópolis, ele se animou vendo aqueles alemães que foram os colonizadores de lá desde 1846 e em colocar a sua ideia de que passando pelo Mucuri chegava mais rápido ao oceano. Então ele conseguiu alguns engenheiros lá no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis mesmo, e resolveram desbravar esse Nordeste de Minas Gerais. Era uma região de matas fechadas, habitada por índios que, segundo a história, eram ferozes, canibais, eram muito fortes. Eles, de um abraço, eles conseguiam exterminar um inimigo. E então era uma região muito perigosa, e por isso essa região ficou inabitada por muito tempo nessa província de Minas Gerais. E o Teófilo Benedito, então, com a sua coragem, com a sua tenacidade e também estratégias, ele conseguiu entrar nesse território
do Nordeste de Minas Gerais, fez amizade com os índios, dando para eles presentes, fitas, espelhos, machados, facões, e ele conseguiu então penetrar nessa área e desbravar. E aqui, então, ele fundou a sua Filadélfia, que então em 1853 passou a existir. E como ele tinha aquela ideia de germanizar esse Vale do Mucuri, ele expediu convites para a Europa, principalmente na Alemanha, para que viessem pessoas para cá para desbravar isso aqui com ele. E aí, em 1856, chegaram os primeiros colonos para habitar isso aqui. Então é comemorado o dia 23 de julho, o dia da colônia alemã de Teoflotone por lei municipal. Em 1857 chegaram outros colonos, em 1858 chegaram outros, e eles começaram a ver que estavam lá nos Altos São Jacinto, Criciúma, São Benedito, sozinhos, e filhos nascendo, gente querendo se casar, e não tinha quem os abençoasse nos matrimônios, e nem nos batismos, e nem nos enterros. Então, 2 membros daqui do Alto São Jacinto foram ter com o imperador, lá no Rio de Janeiro, e obtiveram dele a certeza de que viria um pastor para atender essa região. E então, em 1862, chegou o pastor Johann Leonhard Hollenbach, e foi uma pessoa muito importante para essa região. Ele foi líder, um grande líder, fez de tudo aqui para cooperar no desenvolvimento dessa cidade. Doou sua vida, viveu 37 anos aqui, formou família, mas daqui ele saía também, ia atender outros evangélicos, foi até Pernambuco, além da costa da Bahia. Mas a família dele foi formada aqui, morava aqui, teve 10 filhos com a Ana Maria Lindner, que era filha também de colonos que vieram para cá. E por que esses colonos queriam que viesse para cá uma pessoa que os servisse na área espiritual, mas também na área cultural, social, e que houvesse da parte dele a contribuição nos registros a que eles estavam acostumados lá na Alemanha. E então, quando o pastor Hollenbach veio para cá, ele já trouxe, doados pelo imperador Dom Pedro II, livros que fossem para registro de casamentos, de batismos, de óbitos. E então ele trouxe esses livros, trouxe a bachela de prata para a Santa Ceia e o batismo. E embora o Brasil seja um país católico, aos luteranos, que era a religião do pastor Hollenbach, foi dada abertura e ele pôde fazer todo o trabalho necessário na área espiritual aqui. Então, esses livros, eles foram escritos pelo pastor Hollenbach, todos eles. E eles foram microfilmados, digitalizados, salvos da destruição total pela ISLB, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E aí dá para ver como eles estavam e foram restaurados. Agora, esses livros, eles são muito preciosos e a gente não pode ficar manipulando com eles. Tanto que o primeiro livro de batismo, escrito pelo pastor Hollenbach, desapareceu na época da guerra, com 732 registros. E a gente, para não manipular esse livro, a gente manipulou xerox que a gente tirou das listagens feitas pelo saudoso pastor Walter Schlup. E são manuscritos assim tão mínimos, tem hora, quando chegava no final assim, tão apagadinhos, que a gente teve que usar muitas vezes lente de aumento para a gente descobrir o que estava escrito. E a gente reconhece que foi também um trabalho maravilhoso feito pelo pastor Walter Schlup, que estão aqui também guardadinhos. E aí dessas pesquisas que a gente fez
para as pessoas interessadas, pessoas que vieram da Alemanha, gente dos Estados Unidos querendo informações, do Brasil muita gente. E aí eu fui procurando nos xerox, para não danificar os documentos originais, e fui descobrindo os membros daquelas famílias interessadas e, ao mesmo tempo, eu fui descobrindo os meus antepassados. Tanto que eu descobri até os meus tetravós, que são da família Kunert, Kriat, Wolf, Stess. Então, se as pessoas quiserem captar informações, hoje está tudo disponibilizado em www.terans.com/óbitos ceto ou confirmações ceto ou livros históricos da comunidade evangélica de Teoflotone na internet. E desse apanhado de informações que a gente teve, a gente teve assim, a felicidade de encontrar uma pessoa muito interessada também nesses assuntos daqui, que foi a doutora Magali Barroso, que conosco nós captamos histórias de 56 pessoas, entre 40 anos e 106, já indo para 107 anos, se Deus quiser, agora no mês de agosto. Então, essas pessoas contaram das suas histórias e, então, está aqui registrado também o jeito de viver do Teófilo Otonense, morador aqui dessa cidade, que viveu aqui. E nós, ao captarmos essas informações na genealogia, a gente se sentia muito feliz quando descobria um membro de uma família e ali era como se a gente fosse com um daqueles garimpeiros daqui de Teoflotone que captam pedras preciosas. Eram informações preciosíssimas que nos davam muitas alegrias e a gente via naquelas pessoas que recebiam também aquelas informações ou que descobriram aqui nesse livro a origem da sua família. A gente ficou muito feliz e estamos muito felizes e agradecidos por podermos deixar para a posteridade, para a história, o nosso trabalho. Herzens möchte ich sehen deine Größe und die Liebe ganz verstehen. Dort im Sand seh ich die Spuren und mir wird plötzlich klar, du hast mich bis hier getragen, Jahr für Jahr. Darum möchte ich auf die Ewigkeit nun schauen und mit dir zusammen hier Gemeinde bauen. Du allein bist doch die Hoffnung und meine Zuversicht. Hast gesiegt am Kreuz, gestellt mich in dein Licht. Bist der Weg und auch die Wahrheit, alles Leben kommt von dir. Guter Hirt und Fürst des Friedens, schenkst du Gnade für und für. Bist der Fels in starker Brandung, der Halt in dieser Zeit, bringst Erlösung, bist der Herr
der Herrlichkeit. Mit den Augen meines Herzens möchte ich sehen deine Größe und die Liebe ganz verstehen. Dort im Sand sehe ich die Spuren und mir wird plötzlich klar, du hast mich bis hier getragen. Jahr für Jahr. Darum möchte ich auf die Ewigkeit nun schauen und mit dir zusammen hier Gemeinde bauen.